Olá, domiciliados indefesos, olá, domiciliadas indefesas. Eu sou o Otávio Gaia, esse aqui é o Super 8 e hoje fechem suas janelas, tranquem suas portas, porque vamos invadir a sua casa com uma compilação de filmes para te fazer ver que o seu lar doce lá pode não ser tão doce e seguro quanto você pensa. Porque no episódio de hoje eu vou falar de 8 filmes de terror pra te deixar subindo pelas paredes de casa de medo. E vamos às regras. 1. Alguns desses filmes são mais suspense do que de terror propriamente, mas estão na lista porque tem elementos de horror muito fortes. E 2. Tem que ser sobre invasão domiciliar. Não importa se invadem uma casa no início do filme, depois no resto do filme não falam mais disso. Ok? Então agora sim, bora! Começando com um filme que não deixa de ser invasão domiciliar, mas é um domicílio, digamos, temporário. Temos Vagas, de 2007. Um casal que anda com um relacionamento mais pra lá do que pra cá resolve fazer uma última viagem de carro, mas acaba parando na estrada e precisa se hospedar num hotel que ninguém em sã consciência se hospedaria. O que eles não esperavam é que o quarto onde eles se hospedariam havia sido o local de muitos assassinatos muito pesados. Os desentendimentos do casal soam naturais, algo que o roteiro sugere aos poucos, nos diálogos e a direção através de planos inteligentes que isolam os personagens. Isso torna o casal crível e a gente se aproxima, simpatiza e se preocupa com eles. Claro, o medo de ficar parado, perdido numa estrada isolada à noite também é eficaz. Em geral, o roteiro não é genial de inovador, mas é bem amarradinho, com pistas bem plantadas e uma boa exploração dos recursos para aterrorizar, como as das batidas na porta que incomodam e as fitas VHS largadas no quarto que terão várias funções na trama, inclusive fazer com que os personagens e nós possamos antecipar o que está por vir, o que dá uma apreensão do estopor balaio. Outro fator muito positivo é como a enrascada realmente é complicada e ainda assim o filme apresenta soluções criativas e dinâmicas. Neste próximo filme, O Homem nas Trevas, de 2016, inverte tudo. As vítimas são os bandidos que invadem e o invadido é um coroa cego que não tem nada de coitadinho. Quando 3 meliantes decidem assaltar esse sujeito, eles ficam mais perdidos do que cego em tiroteio. Segunda vez que eu faço essa piada falando desse filme. Ai, criativo, tô criativo. O filme tem um enredo simples, mas tem sempre algo tenso e intrigante acontecendo pra não dar folga pra gente. No início parece que vai ser aquele mais do mesmo padrão, mas logo as viradas começam e eita! E pense num filme pra explorar bem o silêncio e a escuridão. Aliás, meio que uma obrigação, já que o filme é sobre um velho cego que tem uma super sensibilidade auditiva. Então, quando os personagens precisam se movimentar no escuro sem fazer qualquer barulhinho, a gente fica agarrando na poltrona que nem gato quando tem que tomar banho. Isso até com a mínima rangidinha do assoalho. Não é à toa que o nome do filme em inglês é Don't Breathe, não respire, porque até respirar pode representar um perigo. E quando há um uso de trilha, é daquelas que investem no desconforto, com aquele zumbidinho maldito. E já que estamos falando de pessoas com necessidades especiais, Hush, A Morte Ouve, também de 2016. A vítima da vez é uma moça surda que, sabe-se lá por quê, entra na mira de um desvairado psicopata. E quanto mais ele atiça o juízo da mulher, mais ele parece se divertir. Principalmente por ele ter toda a liberdade do mundo, já que ela mora numa dessas casas que psicopatas adoram atacar. Isoladas, no meio da PQP, enormes, devassadas e cheias de aberturas e janelas de vidro. Os problemas que a personagem enfrentam são os mesmos de todos os filmes desse subgênero, mas a forma como a direção a apresenta e principalmente as soluções que o roteiro traz proporcionam uma experiência bem diferenciada. Começando com o fato da protagonista ser surda-muda, o que por si só já ajuda a não ter diálogos bobos e expositivos e, claro, faz a gente tirar uma folguinha dos gritos clichês. Outro trunfo é a inteligência da mulher, algo sempre recompensador em filmes do gênero, pois, primeiro, a gente gosta de ser representado por alguém que faça jus ao nosso envolvimento emocional. Segundo, isso agiliza o filme, pois ela não perde tempo com coisas que o espectador já tá bem mais à frente, como Os Estranhos, algo que eu já revelo aqui não vai estar nessa lista justamente porque os protagonistas são duas topeiras. E terceiro, se a protagonista é inteligente, os perigos precisam ser mais desafiadores. Hush, A Morte Ouve tem um duelo intelectual que dá gosto de ver.
Passando agora para Horas do Medo, de 2010. É um filme espanhol de baixo orçamento e injustamente muito pouco conhecido. Uma família bem do bolso, composta por pai, mãe e filha, se muda para uma nova e gigantesca mansão. Mas na primeira noite eles são surpreendidos por bandidos que os mantêm como reféns, que enquanto não encherem os bolsos satisfatoriamente, estão decididos a não dar tranquilidade à família. O que ainda se agrava quando alguns dos bandidos perdem o juízo e passam a ir bem além de um mero assalto. Tá aí um roteiro simples e linear, mas que jamais fica entediante. E nesse filme, o ponto forte é verossimilhança. Tudo parece muito real, graças ao roteiro sem exageros dramáticos e a direção que tomou a esperta decisão de usar uma fotografia mais seca e lotada de planos sequências ou longos durante todo o filme. Essa opção narrativa, quando bem dirigida, é agradável aos olhos pela dificuldade de realizar. E nesse caso serve ainda para dar mais visceralidade às cenas e até um ar documental. Ao seguir essa linha mais realista, ainda deixa tudo mais imprevisível e assim mais impactante. E mesmo que a falta de mais cortes pudesse prejudicar o ritmo da narrativa, o roteiro e a direção são hábeis o suficiente para sempre manter algo acontecendo em tela. E até quando acontece pouco, a espera é sufocante. E agora chegamos a um filme mais, como é que eu posso dizer, criativo? O Colecionador de Corpos, de 2009. Um bandido do bem precisa roubar uma joia para salvar sua família de uma dívida para a máfia. Mas quando ele invade uma casa para assaltar, descobre que ela já havia sido invadida por outra pessoa. A família que lá mora havia sido feita de refém por um psicopata mascarado e o lugar estava cheio de armadilhas mortais. Imagina se um molequinho de Esqueceram de Mim crescesse e virasse um assassino mascarado. Pronto. Esse filme é uma mistureba incomum e um tanto inesperada. Tem um quê de Jogos Mortais, com invasão domiciliar e assassino slasher. O filme tá te levando por um caminho, de repente vira e se torna um terror farofa gore desses que adora explorar várias formas de matar os personagens. Mas curiosamente a direção tem algumas ideias que revelam uma surpreendente criatividade estilística, como planos zenitais com utilidade tanto para estilo como para estabelecer a geografia da cena e ainda criar tensão, e ações simultâneas muito bem montadas, como aquela cena em que a filha mais velha tá fazendo coisinhas com o namorado. As várias armadilhas funcionam para mexer com a gente porque qualquer passo em falso, o baculejo pode comer solto. E se prepare para cenas de ferimentos que te agoniam mais do que pão caindo no chão com a manteiga para baixo. Tem umas paradas meio mequetrefe que chegam a ser risíveis, como a cola ácida, algumas decisões contestáveis dos personagens e até a tal coleção de corpos que explica o título. É exagerado? Pra cá muito, mas é despretensioso, diferente e divertido. A Invasora, de 2007. É um típico filme de terror francês excessivamente sanguinolento. Na véspera do parimento da buchuda mais azarada da face da Terra, ela recebe a visita de uma esquisitona gótica trevosa que tá determinada a atormentá-la de qualquer jeito, porque quer algo muito precioso dentro daquela casa, o que vai render uma puta noite bizarra do Caboges roxo. Eu confesso que esse filme quase não entrou na lista porque se num primeiro momento investe num clima crescente de desconforto e terror, se saindo muito bem nisso, depois vira uma pataquada exagerada e inverossímil sem tamanho. É a bandida mais sortuda do mundo. Tudo conspira a favor dela apenas porque os roteiristas ficaram tentados pelo clichê de quanto mais defuntos espalhados pelo chão, melhor. Então vítimas desnecessárias surgem sem justificativa, agindo da forma mais estúpida possível apenas pro sangue correr solto. Mas então por que esse filme entrou, afinal? Porque é um terror muito marcante dentro desse tema do vídeo. E você pode até não gostar, mas é difícil ser indiferente a ele. Eu falei que o Colecionador de Corpos tem cenas agoniantes, né? Pois bem, triplique. A ultraviolência desse filme chega a ser até meio doentia. Então, pra quem gosta de um filme bem sanguinolento, que realmente não poupa nos galões de sangue falso, eu recomendo esse com força. Você é o próximo. E tome outra família a ser perseguida e lanhada por pessoas perversas do mal que só querem fazer o quê? Maldade. Dessa vez tem mais gentes. Tem o pai, a mãe, filho a rodo e ainda seus respectivos cônjuges que decidem fazer uma reunião familiar numa casa distante. Claro, porque tem que ser uma casa distante. E então chegam os mascarados para dar um baculejo neles. Eis aqui um belo jogo de gato e rato. Mas a questão é, quem seria o gato e quem seria o rato? O filme tem uma trama que começa como um slasher padrão e tem uma virada que o faz se tornar um filme mais digno. Bom, não é a maior surpresa das galáxias, mas é bem agradável sim. Tem alguns jumpscares gratuitos, alguns personagens estereotipados que incomodam, mas quando o filme emplaca finalmente como um jogo de sobrevivência,
aí o bicho pega. O que já acontece desde o primeiro acontecimento trágico. Daí então, eita! E novamente, como é bom seguir personagens inteligentes e ver como eles saem de ciladas miseráveis. O filme é uma espécie de Duro de Matar do terror de invasão domiciliar. E assim como nesse exemplo, se a gente compra a ideia de um personagem badass motherfucker certo na hora errada, é porque ele também se machuca, sente dor, medo. E por fim, Violência Gratuita de 97 é sem dúvida o melhor filme dessa lista. Uma família composta por pai, mãe e pivete chega em sua casa de veraneio, mas logo é apresentada a uma dupla de moleques irritantes que não pretende dar descanso ao fim de semana dos pobres coitados que só queriam sombra, água fresca e fazer p*** nenhuma no campo. O projeto começa em um clima de paz, com uma família ouvindo uma música erudita. De repente, entra o título em cima deles, sem delicadeza e com uma música de heavy metal pesadona, uma alegoria premonitória do que está prestes a acontecer. A palavra-chave aqui é subversivo. Cenas simples e ainda assim desconfortáveis, momentos cruciais sendo revelados apenas através do som, enquanto a câmera está apontando para o lado errado. A edição deixa planos estáticos correrem por mais tempo para te contar inúmeras histórias sem muita coisa acontecendo, ou corta quando você queria saber o que iria acontecer. E tudo isso mexe ao extremo com a gente, mesmo sem um pinguinho de sensacionalismo. Mas sabe o que é que Violência Gratuita é, de verdade? Uma inteligente reflexão / provocação sobre o prazer de assistir a filmes sádicos como os desta lista. Talvez a gente goste por experimentar aquela sensação tensa de forma simulada e controlada. Mas você já parou para pensar que ao assistir esperando ver os personagens passando por perrengues sádicos, você acaba se tornando um dos cúmplices dos bandidos? Pois é essa a proposta do cineasta Michael Haneke. Afinal, a tortura só vai continuar enquanto você estiver assistindo. Não era isso que você queria ver? Então tome! Diz o filme. Só que quando você tá lá esperando que aconteça aquele desenvolvimento padrão, eis que o filme novamente mexe com você e diz: Não. Não vai ser como você espera, vai ser como eu quero. Haneke é inteligente e sabe o que o espectador espera. E se eu recomendo essa versão em vez da americana Ctrl+C, Ctrl+V, é porque essa de 97 é mais crua e as aparências mais comuns e desconhecidas dos atores nos ajudam a não ver o filme como um filme. E neste caso em específico, isso faz muita diferença. Fazia tempo que a gente não fazia uma lista aqui no canal, né? É, porque dá trabalho pra caramba, gente. Agora, como eu tô fazendo 2 por semana, nossa senhora. E olha que eu já vinha preparando essa lista há muito tempo. Você vê, eu vejo muito mais filmes do que esses 8 pra selecionar os 8. Mas calma que, como sempre, eu tô tentando evoluir o canal, fazer o flow melhorar, pra ter mais vídeos, pra ter mais listas, pra ter mais conteúdo variado. E essa lista merece um agradecimento especial à minha linda namorada, que me ajudou muito a compilar esses filmes. Teve paciência, assistiu a todos esses filmes comigo, debateu comigo. Então, obrigado muito, meu amor, por essa ajuda. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e...